Roberto Dinamite, um nome que ressoa profundamente no coração de todos os amantes do futebol, especialmente daqueles que vibraram com suas atuações pelo Vasco da Gama. Ele não foi apenas um jogador, foi a personificação da paixão, do talento e da dedicação ao esporte. Desde seus primeiros passos tímidos nas categorias de base até se tornar o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, o jogador construiu uma trajetória que inspira e emociona até hoje. Portanto, vamos explorar o auge e queda de Dinamite, desde seus primeiros passos até os momentos mais marcantes de sua carreira. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Roberto Dinamite iniciou sua carreira no Vasco da Gama em 71, ainda muito jovem, com apenas 17 anos. A sua estreia como profissional aconteceu em 14 de novembro do mesmo ano, em uma partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. A jovem promessa ainda não tinha noção de que estava prestes a se tornar um dos maiores ídolos da história do clube carioca, quiçá o maior. O jogador rapidamente chamou a atenção pelo seu faro de gol. Seu apelido Dinamite surgiu justamente após marcar um gol espetacular contra o Internacional no Maracanã, ainda em 71, o seu ano de estreia. A explosão do chute de Roberto, que balançou as redes de forma impressionante, rendeu-lhe a alcunha que se tornaria sinônimo de sua carreira. Ele não apenas era um atacante nato, mas também possuía uma habilidade impressionante para driblar, se posicionar e finalizar com precisão. O jovem jogador se solidificou no futebol carioca e na década de 70 já era visto como um dos principais jogadores do estado. Seu primeiro grande destaque aconteceu em 74, quando levou o Vasco ao título do Campeonato Brasileiro, o primeiro da história do clube. Roberto foi o artilheiro da equipe, marcando gols decisivos e ganhando o coração dos vascaínos. A essa altura, o jogador já era um dos mais respeitados e admirados do futebol brasileiro. Dinamite se tornou a principal referência ofensiva do Vasco, liderando o time com uma média impressionante de gols por temporada. A sua capacidade de decidir jogos importantes, seu carisma e seu amor pelo clube o tornaram um ídolo absoluto. Além disso, foi crucial para o Vasco em diversos títulos estaduais, consolidando o clube como uma das potências do futebol carioca na década de 70. Seus números impressionavam: gols em clássicos, artilharia em campeonatos e um papel crucial na afirmação do clube como um dos grandes do Brasil. A combinação de habilidade técnica, força física e inteligência tática fazia de Roberto um jogador completo, que além de marcar muitos gols, também era um líder dentro e fora de campo. A primeira parte da carreira de Dinamite foi marcada pelo seu crescimento meteórico no Vasco e sua rápida ascensão ao status de ídolo, estabelecendo as bases para o que viria a ser uma das carreiras mais notáveis do futebol brasileiro. Mas antes da gente falar sobre o auge do craque, eu só queria lembrar vocês da parceria do canal a Esportes BHS, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Por lá, eles estão com uma promoção imperdível que é a Pague 3 Leve 5, onde você leva 2 camisas de graça. Usando o link do canal que está aqui no comentário fixado, você tem direito a frete grátis e, claro, ainda ajuda o Analisando o Jogo. Mas corre que a promoção é por tempo limitado. Não perde tempo porque vale muito a pena. Bom, os anos 80 marcaram o auge da carreira de Dinamite. Durante essa década, ele se consolidou como o maior artilheiro da história do Vasco e um dos maiores jogadores do futebol brasileiro como um todo. A importância de Roberto para o Cruz Maltino transcende as 4 linhas, pois ele se tornou uma verdadeira bandeira do clube, representando não apenas sua qualidade técnica, mas também sua liderança e paixão. Além dos títulos, Dinamite foi um artilheiro nato, como já falamos anteriormente. Em 81, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols. No Carioca, foi o artilheiro por 5 temporadas consecutivas, de 81 a 85, provando a sua consistência e capacidade de se manter no topo. A sua habilidade em fazer gols era impressionante, é verdade, mas Roberto também era conhecido por sua visão de jogo, capacidade de passar a bola e de criar oportunidades para seus companheiros. Ele não era apenas um finalizador, mas um jogador completo. É importante dizer aqui também que as décadas de 70 e 80 tiveram algumas das gerações mais competitivas da história do futebol brasileiro, com vários jogadores talentosos surgindo em diferentes clubes. Zico, que foi tema de um dos últimos vídeos, é um exemplo disso. Mesmo assim, Dinamite conseguiu se destacar em meio a tantas estrelas, solidificando seu nome na história do esporte.
A sua longevidade e capacidade de se reinventar ao longo dos anos o tornaram uma lenda viva, admirada não apenas pelos torcedores do Vasco, mas por fãs de futebol de todo o Brasil. Dinamite terminou sua carreira no clube com números impressionantes. Ele é até hoje o maior artilheiro da história, com 708 gols em 1.110 partidas. Esses números mostram não apenas a sua longevidade, mas também a sua consistência ao longo dos anos. Ele também é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Além disso, marcou 50 gols em clássicos contra o Flamengo, reafirmando seu status como o maior carrasco do rival. A influência do atacante no futebol carioca e brasileiro é inegável. Ele foi um dos grandes responsáveis por elevar o patamar do Vasco e por colocar o clube entre os grandes do futebol nacional. Sua habilidade, liderança e amor pelo Vasco o tornaram um ícone não apenas no clube, mas no futebol como um todo. Bom, em 1980, após anos de sucesso no Vasco, Dinamite foi contratado pelo Barcelona, um dos maiores clubes do mundo. A expectativa dessa maneira era muito grande, tanto da parte do clube quanto dos torcedores, que esperavam que Roberto repetisse na Europa o sucesso que teve no Brasil. No entanto, a sua passagem pelo clube foi curta e frustrante. Dinamite chegou ao clube catalão com grande status, mas encontrou dificuldade para se adaptar ao futebol europeu. Na época, o Barcelona atravessava um período conturbado, com problemas internos e uma forte pressão sobre os jogadores. Roberto marcou 2 gols em sua estreia, mas logo ficou claro que ele não estava totalmente adaptado ao estilo de jogo e ao ambiente da Europa. Foram apenas 8 jogos e 3 gols antes de decidir retornar ao Brasil, insatisfeito com a situação e preocupado com a falta de oportunidades. A transferência não deu certo por vários fatores: a adaptação ao estilo de jogo mais físico e tático da Europa, a pressão da torcida e da mídia espanhola, além da falta de entrosamento com os companheiros da equipe. Essas dificuldades, somadas à saudade do Brasil, levaram Roberto a solicitar a sua liberação para retornar ao clube carioca. No entanto, o retorno ao Vasco quase não aconteceu, já que o Flamengo tentou contratar Roberto na mesma época, já que o antigo clube não havia demonstrado interesse até receber pressão da torcida. No entanto, o amor pelo Vasco e a identificação com o clube falaram mais alto e ele decidiu voltar ao Gigante da Colina, onde continuou sua brilhante carreira. Ele voltou a marcar gols importantes e a liderar o Vasco em novos títulos, reafirmando a sua condição de ídolo. Já na reta final de sua carreira, Dinamite teve breves passagens por outros clubes, como a Portuguesa e o Campo Grande. No entanto, essas experiências não foram tão marcantes quanto a sua história no Vasco. Na Portuguesa, Roberto jogou por uma temporada, em 89, mas já não era o mesmo jogador que brilhou nos anos anteriores. Ele estava em fase de transição para a aposentadoria e sua passagem pelo clube paulista foi discreta. Em seguida, teve uma passagem rápida pelo Campo Grande, clube carioca de menor expressão, onde jogou mais como uma forma de se despedir dos gramados do que para tentar novas conquistas. Essas experiências no final da carreira não diminuíram em nada a sua grandeza, mas serviram como um encerramento de uma trajetória brilhante nos gramados. Os números de Dinamite falam por si só. São 708 gols em 1.110 jogos pelo Vasco, maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro e diversos títulos estaduais e nacionais. Ele é até hoje lembrado como um dos maiores ídolos do Vasco e do futebol brasileiro como um todo. A sua carreira é marcada por inúmeros prêmios individuais, incluindo diversas artilharias e o reconhecimento como um dos maiores jogadores da história do país. Pela seleção brasileira, no entanto, a trajetória de Roberto Dinamite é marcada por altos e baixos. Ele vestiu a camisa amarelinha em 38 oportunidades, marcando 25 gols. Apesar de seus números expressivos e da importância no Vasco, Roberto nunca teve a mesma projeção na seleção como teve em seu clube. O jogador estreou pela seleção em 75, durante a Copa América, onde teve boas atuações e começou a se firmar como um dos principais atacantes do país. Ele foi convocado dessa forma para a Copa do Mundo de 78, onde teve um papel importante, marcando 3 gols no torneio. No entanto, o Brasil terminou em terceiro lugar e a campanha foi considerada abaixo das expectativas. A grande frustração veio na Copa de 82, quando Roberto foi convocado, mas não foi titular. O treinador Tele Santana preferiu escalar Serginho Chulapa no comando do ataque, decisão que deixou muitos torcedores contrariados, especialmente os vascaínos. Roberto entrou em alguns jogos, mas não teve o impacto esperado e o Brasil foi eliminado pela Itália nas quartas de final, em uma das partidas mais lembradas da história do futebol mundial. A ausência na Copa de 86 foi outro ponto de decepção. Mesmo em boa fase, Roberto não foi convocado por Tele Santana, que preferiu apostar em outros nomes para o ataque brasileiro.
Muitos consideram essa decisão um erro, já que Roberto vivia um bom momento no Vasco e poderia sim ter contribuído para a equipe. A sua ausência marcou o fim de sua carreira na seleção, sem o destaque que muitos esperavam que ele tivesse. Apesar das frustrações com a amarelinha, Dinamite até hoje é lembrado como um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. A sua carreira no Vasco compensa qualquer ausência de grandes conquistas com a camisa da seleção e ele permanece como um dos maiores ídolos da história do clube do futebol carioca. Dinamite não foi apenas um jogador de futebol, ele foi uma verdadeira lenda que deixou uma marca inigualável na história do esporte. A sua trajetória no Vasco da Gama, desde os primeiros passos até o auge de sua carreira, é um exemplo de dedicação, talento e amor ao esporte. Dinamite personificou o que significa ser um ídolo, tanto para os vascaínos quanto para todos os amantes do futebol brasileiro. Ao final, o que fica é o legado de um craque que não só ajudou a moldar o futebol carioca, mas que também inspirou gerações de jogadores e torcedores. É sem dúvida uma das figuras mais icônicas da nossa história, e seu nome estará para sempre gravado na memória do esporte. Por isso, eu deixo uma pergunta para você. Dinamite foi o maior atacante da história do futebol brasileiro? Deixa aí nos comentários se você acha que ele está nessa discussão ou não. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, conferir o link da Esportes BHS no primeiro comentário fixado, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.